Meus amigos, andando na contramão do carnaval que começou sexta-feira e que para alguns irresponsáveis vai até o fim desta semana e quem sabe início da outra, porque isto é típico do Brasil ou de muitos brasileiros, e isto também explica a crise porque passamos. Porque a crise não é o resultado da má administração política apenas, é também de um povo que não se sabe orientar na hora de votar. Haja vista os últimos 14 anos, e até nem quero mais perder tempo com esta enfadonha cantilenha. Pois é, mas às últimas horas a Organização Mundial da Saúde fez-nos saber que manchete a cruzar a página do jornal Estado de São Paulo. Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade. E, em casos de depressão, é o quinto. Então vamos lá. O Brasil está na liderança disparada nas questões a envolver a ansiedade. Pessoas ansiosas. O que é ansiedade? Medo. Porque o medo, ele se tipifica por duas formas. O medo objetivo, que é o medo que eu tenho, por exemplo, de um cachorro. Diante deste medo objetivo, um cachorro à minha frente, eu tenho duas possibilidades. A primeira, enfrentar o cachorro. A segunda, fugir, ou o contrário. Isto é medo. A ansiedade, que também é medo, é diferente porque eu não sei qual a razão da minha ansiedade, do meu medo. E aí a garota me diz que, eu sinto assim um peso assim no peito, não sei. Ela não sabe exatamente, mas ela é uma insegura existencial. Não se garante como ser humano. E aí sente este medo vago e impreciso. E a depressão? A depressão é uma ausência de um objetivo por que lutar na vida. A pessoa se vê pequena, sem graça, sem jeito, sem condições, e ela vai se deprimir. Mas os idosos, Prates, tu achas que os idosos... Pois é, mas a questão dos idosos é um pouco diferente, ainda que na mesma linha. O idoso já construiu seu patrimônio, já constituiu família, já cresceu os filhos, já se aposentou. Se ele não tiver algo por que lutar, a consciência da finitude, que se agudiza à medida em que envelhecemos, vai deprimi-lo. Porque ele não tendo mais uma causa por que lutar e sentindo-se perto do final, ele se deprime, ele perde o entusiasmo. Mas não é uma doença, é uma reação natural, inerente à condição humana. E a ansiedade, que anda na contramão de um povo aparentemente tão alegre, tão feliz, tão carnavalesco, tão mulherengo, tão praieiro, tão desportista, como se diz a respeito do Brasil e do seu povo. Mas, na verdade, é um grande engodo. O povo anda em desespero, em silencioso desespero, mas por questões de ordem pessoal. Não é o coletivo, não é o desemprego de 13 milhões, não é a crise econômica. Isto, segundo o jornal e a Organização Mundial da Saúde, sim, produz questões de ordem comportamentais. E o jornal diz, segundo a Organização Mundial da Saúde, que muito destes problemas, ansiedade e depressão, são devidos a questões de ordem socioeconômicas, como pobreza e desemprego. E questões também de ordem ambiental, como o estilo de vida nas grandes cidades. Então vejam que estilo de vida não é uma moléstia, é um jeito de pensar a vida, de me comparar com os outros, de me imaginar conquistando ou não, realizando ou não os meus sonhos. Enfim, do que o brasileiro precisa é daquilo que eu venho pregando há muito tempo. Uma revolução cultural, a revolução dos costumes, das práticas, dos usos cotidianos, dos valores, de modo a que nos orientemos para o saudável e não para o supérfluo, para o secundário, que nos afunda em depressões, ansiedades, medos, temores de toda sorte, enfermidades de início mentais, mas que vão nos minando o corpo físico e acabando por encurtar o caminho de todos nós na história mal contada, para a grande maioria, desta vida por que passamos. Não é aceitável, todavia, e para terminar, de modo algum, que o brasileiro seja o líder mundial em ansiedade e o quinto colocado na questão mundial em casos de depressão. Nas Américas, nós estamos perdendo por um miserável ponto para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão com 5,9% percentual da população depressiva e nós estamos com 5,8%. Mas os americanos não perdem por esperar. Esta liderança há de ser nossa. É ou não é? Gente ansiosa e depressiva. Mas que falta de um. Deixa pra lá. Alalaô, ainda estamos no carnaval. É isso e até a próxima.